1:6. Fala agora. Só vai novamente. 5.
Tá bom? Eu ia para as portas lá cima, por causa da nossa vida. Ah, sim. Evangelho de Marcos, leia os 3, 1, 2, 3, 4. 21, o Paulo começa 21. 21, depois vão seguindo, 22, depois eu leio o outro. O Bonanel está chegando e depois responsabiliza também. Vamos, se puder, né? E chegando um dia favorável, em que Herodes, no seu aniversário natalício, dera um banquete aos seus dignitários, aos oficiais militares e aos principais da Galileia. Amém. Entrou à frente da mesma Herodias e dançou, e agradou Herodes e aos que estavam com ele na mesa. Disse-lhe, ao ver a menina, pede-me, se você quiseres, e eu lhe darei. 23. Ele jurou-lhe, dizendo, tudo o que me pedir, te darei, até metade do meu reino. Marcos 6, agora 24, irmão Antônio. E saindo ela perguntou à sua mãe, que pedirei? E ela disse, a cabeça de João o Batista. 25, irmão Daniel. E voltando depressa à presença do rei, pediu, quero que me dês agora mesmo a cabeça de João Batista em um prato. Amém. Eu estou em dúvida, aqui está que eu parei no 20, no versículo 20, domingo passado. Se fui mais para frente eu não marquei. Se alguém marcou, mas eu acho que pelo versículo que o Daniel leu aí, parece. Mas vamos continuar. Se saiu duas. Hã? Então tá bom. E o versículo 25, no versículo 21, note bem, e falei chegando uma ocasião favorável. Irmãos, amigos, bom, aqui são todos irmãos, amigos talvez que estão do outro lado da tela que vão assistir. Para todas as coisas existe ou aparece uma ocasião favorável. A gente pode prestar bem atenção a isso. Ocasião parece muito para nós. Deus permite. Agora, cabe nós saber qual é a decisão que nós vamos tomar. Vamos aproveitar a ocasião? Ocasião é o tempo, a oportunidade que parece. Mas nem todas as oportunidades é boa. Olha bem, tanto para fazer o bem, como para fazer o mal. Aí que nós devemos analisar. Porque às vezes tem mal que nós não sabemos, não dá para perceber no momento. A gente vai perceber depois que toma a decisão de fazer. Puxa, não havia ter feito, se arrepende. Viagem. Uma coisa que é difícil de voltar atrás, que não deveria,
É um casamento errado, dá uma dor de cabeça pro resto da vida. Não. Hoje não acontece isso, essa dor de cabeça, por quê? Por quê? As pessoas separam. E tá aí, a pessoa separa logo na primeira ocasião, primeiro momento. Hoje já é assim, né? Vamos tentar se não der. Bom, vamos experimentar. Você até comentou sobre isso. Vamos falar alto, porque já sai. Existe uma, eu não sei se chegou a ser aprovada ou não, mas uma lei que não ia ter mais casamento fixo. Ele ia ser provisório. Para não ter. Era um contrato de convivência, não era um casamento. Se não deu certo, o outro contrato tem as suas multas, as suas coisas para cumprir. Tudo bem, corre dinheiro, depois a multa, alguém vai ganhar e alguém vai perder. Note bem. Porque muitas vezes precipitamos, porque não pensamos, que mais? Não oramos e fazemos mal que não queremos. Qual é o apóstolo que falou mais ou menos isso? O apóstolo Paulo. Ele falou: o bem que quero, isso eu não faço. E tem uma versão que fala: o mal que não quero, isso eu pratico. Outra fala: eu não faço. A outra fala: eu pratico. Porque se você fazer mal mais de uma vez, 2, 3 vezes, nós praticamos fazendo mal. Nós não vivemos nessa prática, mas ainda praticamos. Porque quanto mal a gente faz durante um dia e a vez durante uma hora? Para não fazer mal, teria que ser perfeito, completo. E é só Jesus. Agora aqui, voltando ao assunto aqui. Aqui foi um momento conveniente para esta mulher chamada Herodias, que pensou bem para fazer o mal, a vingar-se e matar João Batista degolado. Este confronto, juntamente com a influência de Herodias, levou à prisão e eventual captação de João. Foi captado. Herodias encontraria, aliás, seu tempo para vingar-se. Ela achou a ocasião oportuna. Nesta reunião era tudo o que ela esperava, a reunião do rei, que ela queria. Então no 22 fala assim: entrou uma filha da mesma Herodia e dançou e agradou a Herodes e aos que estavam com ele à mesa. Disse então o rei à menina: pede-me o que quiseres, eu te darei. O rei ficou tão, espanhol fala creído, né? Ficou creído, tão cheio, né? Ficou tudo cheio, tal, ficou emocionado. Tudo. Quando veio a Herodia dama por um pensamento mau, pecaminoso, ela dançou na frente, fez alguma, como é que chama? Uma dança, eu dei outro nome para falar também, né? E agradou o rei, o Herodes, o rei. E aos que estavam na mesa, deve tudo ter aplaudido, né? O pessoal gosta dessas coisas. Diz, aí então veio o pensamento no rei. Diz então o rei, a menina, outra fala jovem: pede-me o que quiseres, eu te darei. Olha que propostas, irmão. Precisa ter um cuidado disso, né? Isso só o rei. Ele sentiu que ele tinha capacidade de tudo que ela queria, de dinheiro, de terreno, tudo. Ela se degradou, provocando um estrago em um baile, devasso, licencioso. Eles estavam provavelmente o quê? Bêbados. Deve ter bebida, todas as festas têm bebida alcoólica.
ou quase isso, esse ponto bíblico, né? A celebração de seu aniversário, olha, uma festa, celebração de aniversário, tem muitas oportunidades, para os dois lados, para o bem e para o mal. Ou para o bem, é hora, que eu vi um irmão contando ontem de ontem, não me lembro, acho que foi antes, não me lembro, que no aniversário do pai, ele aproveitou a ocasião e pregou o evangelho, deram a palavra para ele, convidou ele, né, a família, e pronto. Tem oportunidade, que é uma oportunidade boa. Agora, era uma ocasião para demonstrar poder e riqueza, com um banquete extravagante, esse rei. Então, quando a gente aproveita as oportunidades para o bem, que o cristão é o dever dele, porque nós não podemos querer vingar numa oportunidade dessa, né? E a presença, também tinha presença nessa festa de figuras importantes, e sempre tem. Eu já conheci festa, já vi daquele tempo meu, e a gente vê que no meio das festas sempre tem desavença. E aqui era muito importante da corte e da religião, tinha muita gente. E Herodias lançaria agora a sua armadilha. O 23, que leram já. E jurou-lhe dizendo: ó, tudo que me pedires te darei. Ele falou. Até, ó, o que ele falou? A metade do meu reino. Ela ia herdar a metade do reino. Aí os olhos crescem nesse momento. Fez um juramento, ele fez um juramento. Depois que ele fez, ele não poderia, não queria desprestigiar-se diante de seus convidados, porque ele viu depois. 24. E saindo ela, olha só ela também, eu vou pedir um conselho para a minha mãe, vamos dizer, pensou, pedir um conselho, pedir a opinião dela. O que eu devo pedir? Parece uma oportunidade, a metade do reino. Talvez ela pensou que a mãe dela ia ficar com a metade do reino, minha filha, você vai reinar aí, né? Vamos aproveitar agora. Bom, ele disse, e saindo ela perguntou à sua mãe: que pedirei, mãe? Olha que a mãe dela respondeu. Ela disse: a cabeça de João Batista no prato. O que valia a cabeça de João Batista no prato? Mas para ela era importante, porque esse João Batista estava atrapalhando o casamento, a vida dela, a relação dela. 25. E entrando logo, apressadamente, pediu ao rei, dizendo: quero que imediatamente me des num prato a cabeça de João o Batista. Então eu escrevi, agora, que eu acho que é o versículo 20 e pouco, por aí, mais, 29 ou 30, não sei, o versículo que está na outra versão, na Genebra. Genebra, alguém sabe que capital de que país? Tem alguém deve saber, né? Suíça. Então, aquela Bíblia que eu tenho e essa do irmão Paulo, está escrito, essa aí não está escrita, mas aquela lá está escrito. Não sei se está, porque ela tem uma capa aí. Bíblia da Genebra. Então, a Genebra é a capital da Suíça. Agora não sei se tem alguma coisa a ver. A Bíblia lá, a versão é de lá. Está escrito assim, ó: no momento instante, voltando apressadamente para junto do rei, disse: quero que sem demora me des num prato a cabeça de João Batista. A filha de Herodias imediatamente apresenta para sua mãe
com exigência para que o rei não tivesse oportunidade de faltar com a sua promessa. Ele não vai fazer uma coisa que ele não vamos rápido, para ele não faltar com a promessa, não vai dar tempo de ele pensar. 26. E o rei entristeceu. Claro que ficou triste. Jamais ele pensava que ia fazer um pedido desse. Ele entristeceu muito. Todavia, por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não lhe quis negar. A outra versão disse assim, e entristeceu profundamente o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, estão lá com crase, junto à mesa, não lhe quis negar. Imagina, ele salvaria as aparências, a vida do maior profeta que existiu e viveu. Ele podia salvar, mas ele não estava nas mãos dele. Reduziu-se ao valor de um baixo luxurioso, ao menos para estes homens. 27. Enviando logo o rei, o executor, mandou que lhe trouxesse ali a sua cabeça. E ele foi e degolou-o na prisão. Ao 27, enviando logo o executor, mandou que lhe trouxesse a cabeça de João. Lá dá um ponto, não. Depois fala, ele quem? Herodes, foi e o decapitou no cárcere, foi ele. Aqui enviando o executor, mandou que lhe trouxesse a cabeça de João. Ele foi. Estou entendendo o que é, não sei. O executor, né? Pode ser também, porque ele está falando dele. Enviando logo o executor, mandou que ele trouxesse a cabeça de João. Ele foi, falando do executor, e decapitou no cárcere. E até você está pensando que era o próprio Herodes, por causa de ser ele aqui o ponto, né? Então a prisão aqui estava ligada ao palácio onde a celebração estava acontecendo. Dessa prisão estava no palácio. Então, e trouxe a sua cabeça, o 28. Foi nem o tempo que o versículo já passou, né? Queria que vocês lessem. Então leia, começa o 28. E trazendo a cabeça num prato, a entregou à jovem, e esta, por sua vez, a sua mãe. Então, Genebra está aqui, E trazendo a cabeça no prato, a entregou à jovem, e esta, por sua vez, a sua mãe. E ao 28 aqui na fiel, ele trouxe a sua cabeça num prato e deu-a à menina, e a menina a deu à sua mãe. Ele trouxe a cabeça num prato e deu à menina. Foi o executor, né? Deu para a menina e a menina entregou para sua mãe a cabeça. Está aqui, o presente que pediu aqui. Por causa dela dançar, o rei falou que dava até a metade. O que você quisesse, pede o que queres, de valor, de joia, até a metade do meu reino. Então ele deu depois um limite bem alto. E a danada, por causa da mãe, o ódio, olha só, a pessoa quando está com ódio, não tem presente que pague. Ele está com ódio, ele quer vingar, é isso. Então ela achou que a morte desse profeta pagaria tudo. Precisava de metade do reino, tirasse a vida. O que é tirar a vida de uma pessoa?
Pode falar. Uma coisa fácil e a gente cai, que é muito perigoso, a gente diz assim, quando chega uma pessoa visitar a igreja, então você diz assim, ó, o que você precisar de mim, você pode contar comigo. Isso é perigoso. O que você precisar. Tem vezes que eu falo, precisa citar no meu alcance, eu faço, mas precisa ter cuidado com isso. Prometer, que a pessoa fica tão contente, aí a pessoa já não está com intenção de mal, está querendo agradar a pessoa, falando, Nora, o que você precisa ali para contar comigo, olha lá. Por exemplo, se eu falar assim, olha, se você precisar de mim, pode contar comigo. Ele falou, me dá o seu carro então. Aí eu quero voltar a palavra atrás. Não, pega ele do documento, assim, precisa pensar bem para falar as coisas. Ele passa de cabeça. Aí ele escuta quase sempre as pessoas. Então veio aqui que essa menina aqui proclama Herodes II, diz, cravando a cabeça, fazendo a cabeça de João Batista no prato e pronto. A língua deles, ele mordeu a língua nessa hora. Porque ela não podia suportar a verdade, portanto, ela levaria a língua dela, que havia dito a verdade, a língua dela, irmãos. Essa mulher ficou muito contente, porque ela trouxe essa menina para a mãe dela a cabeça de João Batista. Tanto Herodias como Herodes, um pouco de tempo mais tarde, foram desterrados por um decreto do soberano romano, do Senado romano, onde ambos faleceram miseravelmente, fala no final. Salomé, a filha que dançou, morreu pouco depois, tendo a sua cabeça quase decapitada pelos fios agudos de gelos quebrados. Minha é a vingança, diz lá em Romanos capítulo 19. Deus disse, minha é a vingança, e eu a exercerei, diz o Senhor. É Ele que faz a vingança. 29. E os seus discípulos, tendo ouvido isto, foram tomados pelos rostos e o puseram no sepulcro. A outra versão diz assim, da Genebra: os discípulos de João, olha para ver aqui, os seus discípulos, ela dá mais claro, já deixa claro, os discípulos de João, não os discípulos de Jesus. Os discípulos de João, porque fala que é discípulos, né? Logo que discípulos é seguidores. Os discípulos de João, não está escrito assim, irmão Paulo? Que souberam disto, vieram, levaram-lhe o corpo e o depositaram no túmulo. Quando eles souberam, pegaram o corpo sem a cabeça, né, porque ela levou lá, não sei se foi entregada a cabeça para eles, né? Eu não sei. Sabe, eu falar, acho que não vi falar, né? Não vi escrito, não me lembro. Então quer dizer que os discípulos fizeram sobre isso. Os discípulos de João Batista, José, essa explicação quem diz é Joséfo. Esse José foi um judeu daquele tempo. Ele fez naquela Bíblia explicada, como o Antônio me deu logo no começo. Até eu perguntei para o irmão Félix. Ele falou, este Joséfo, porque o nome dele em hebraico lá é um nome bem complicado, Jimini, uma coisa assim. Mas no português, Joséfo, que é um judeu, conheceu bem a história, para ele contar a história, ele é daquele tempo, disso.
Ele diz que depois da decapitação, os restos mutilados foram jogados da prisão e os deixaram descuidados. Ele disse assim, mas ele fala que os discípulos, certo, acharam ele jogado, certo, mas todo mundo deixou o lugar. Disseram, se for o caso, se for isso, for verdade, né, do historiador. E eles levaram, sepultaram ele. E assim termina a vida e o ministério do profeta, que maior, ou jamais que ele nunca viveu outro igual ele. Agora Jesus alimenta a 5.000, 30. Os apóstolos perguntaram-se a Jesus e o contaram de tudo, tanto o que tinham feito como o que tinham ensinado. Está relacionado aqui ao versículo 7, onde os 12 tinham sido enviados de 2 em 2. Eles agora voltam para trazer um relatório a Jesus. Então eles tinham, lá no começo fala, 2 em 2. E o irmão Félix, no início daqui, do trabalho da igreja, chegava no culto, que nem hoje, domingo, de manhã, aí tinha o culto da tarde, das 3 horas, começava às 12h30, 12h30, me parece que é assim, 12h30 até as 3, ele era, espera um pouco, olha bem, das 12h30 às 3 eram os pregadores que pregavam, era vídeo eu queria, e era tão interessante, bonito aquele tempo, eu não pregava, só que eu vinha nos cultos, né? Tinha tanto pregador, que o irmão Félix treinava, chegava e ele pregava de semana, o irmão Félix não tinha um dia marcado, chegava, faltava 10 minutos, ele falava, alguém que pregar, aproveitar esses 10 minutos, eu vi um dar sinal para o outro, todos os irmãos que unidos, um dava sinal, o outro mandava para o outro, eu via isso. E uma falava, a hora os minutos estão passando, já falta tantos minutos. Aí vinha alguém aqui, ele passava, porque ele estava tudo com vontade de pregar. Você lembra disso, irmão Paulo? Tudo lembra? Aí pegava aqui e passava da hora. Então ele treinava, ia às 3 horas, então agora ia sair de 2 em 2 para convidar, para pregar, você precisa ver. Então, porque Jesus fez isso com os discípulos, sempre põe em 2, nunca um. Lá em Eclesiastes não fala, não, acho que é o capítulo 3, que sempre é melhor 2 do que 1. Se tiver 2, 1 para dormir, diz que passa frio, uma coisa assim, o 2, um esquenta o outro resolve, tem tanto lá em Eclesiastes, bonita essa história. Não sei que caso que é que eu estudei esse dia, ficou interessante. Falasse que eu fizesse estudo aqui, mas lá é estudo proviso, é tão gostoso, né? Então, o versículo 31, irmão Antônio Barbosa Freire. E ele disse-lhes, vinde vós aqui a paz, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que ele vinha e não tinha tempo para comer. Se note bem, irmão, não tinha tempo para comer. Olha, esse trabalho, ó. E ele disse-lhe, vinde vós aqui à parte, separou a parte, vocês vêm à parte, porque a multidão era muita, fala multidão, a um lugar deserto e repousai um pouco, descansa um pouco, repousa um pouco. Jesus não era um explorador, jamais, Jesus perfeitíssimo, ele reconhecia os limites de cada um. Não é que nem hoje a pessoa explora, sabe? Que se ele trabalha 1 hora, quer que trabalhe a 2, quer 3, isso que faz não está bom. Se vai até as 5, quer que vai até as 6, isso demais. E Jesus falou, repousa um pouco, porque havia muitos que iam e que vinham. Não é uma entrada e sai, vai e vem, não falta gente. E não tinha tempo para comer. Se for atender todo mundo, a Bíblia lá em Paulo e Timóteo, eles ensinam a equilíbrio. Fala, se fosse para você, alguém pede uma coisa para você,
Se você não tem, você não é para você aliviar o outro, ficar apertado. Então, Jesus, a Bíblia ensina equilíbrio. Você não precisa ter de mais e nem de menos, empata. Então aqui agora o versículo 31, irmão Daniel. E ele lhes disse. 32, desculpa, irmão Daniel. Assim, eles se retiraram de barco para um lugar afastado e deserto. Podia ter lido, não tinha problema nenhum. Olha, e foram sós. Como é que você disse a tua aí? Se afastaram. E se afastaram. Você tinha, que Bíblia é essa aí? Eu tinha uma dessa, eu dei para o Maurício, depois eu disse que podia trocar depois que eu falei para ele, né? E foram só num barco, em particular, para o lugar deserto. Parece que talvez esse barco pertencia a Zebedeu, né? 33, começando o irmão Paulo. Muitos, porém, ao virem partir e reconhecendo-os, correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes deles. Puxa vida. E a multidão viu-os. A multidão, ela viu-os. Viu-os partir, eles viram partir. E muitos o conheceram. Aí correram para lá também, para lá, a pé. Os outros foram de barco. Como que eles foram a pé? Deram volta para a praia, certo? Pior, correram, muitos conheceram. Aqui talvez não foram todos de barco, correram e muitos conheceram e correram para lá, a pé, de todas as cidades, a pé, andando a pé. Puxando. O barco naquela época estava ligeiro para hoje. Também, é lógico. Não tinha motor, né? E no mapa, esse chamado mar, um grande lago, e tinha as bordas sinuosas. Então, nesse meio não tinha nada, mas tinha um povoado aqui, outro povoado lá. Quando cortava o barco aqui, o povo... Eles iam a pé correndo, né? É certo. Eu não prestei atenção. Tem um mapa também, mas não prestei atenção também, né? Nisso. É bom estudar os mapas também. O pastor Richard, ele usava o quadro, rapaz. O homem tinha um estudo de manhã, ele fazia tudo lá, que nem uma oferta, usava a lousa, os desenhos, pessoa que tinha estudado. Então, eles foram todos lá, de toda a cidade, e ali chegaram primeiro do que eles, só. O barco não andava na rema aqui, que era passando, nós andamos na Fazenda Paraíso, de barco também, de motor, de tudo, na represa. Chegaram primeiro do que eles, e aproximavam-se dele. Aí chegaram bem pertinho deles, procuraram aproximar. Então apresento-os aqui, esperando em qualquer lugar que o barco atravessou neste lugar deserto. Então, 34. E Jesus saindo, viu uma grande multidão, e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas, que não têm pastor. E começou a ensinar muitas coisas. E Jesus saindo, viu uma grande multidão, e teve compaixão deles. Tem muitos hoje querendo passar por Jesus, tem muita multidão. Para juntar a multidão, aí tem que procurar o que o povo gosta, né? Ele tem que procurar pregar e ensinar o que a pessoa gosta, dar liberdade e pregar daqui a pouco, e fazer muita promessa e não cumpre nada. Então, e Jesus teve compaixão deles, teve misericórdia, teve dó, porque eram como ovelhas que não tem pastor. Olha, como ovelha que não tem um pastor, uma ovelha, todas as ovelhas abandonadas, descuidadas, não tem quem cuida. E eles também não tinham, né?
Eles não tinham pastor, eles não tinham alguém para eles seguir, que caminhasse ele, que alimentava, que ensinava, que instruía e viver. Aí Jesus começou a obra dele, mais uma vez aqui, e começou neste momento a ensinar-lhes muitas coisas. Pense bem que privilégio teve esses pessoal com Jesus. Agora nós achamos tão interessante essas coisas, admira, porque nós vemos tudo escrito, Jesus está nos céus. E eles vemos Jesus como um homem, estava acostumado com Jesus. Até então a gente percebe que como Pedro tratava Jesus, mesma coisa assim, como nós um com o outro, assim, com aquela confiança, liberdade. Chegou a falar para Jesus que lavar os pés dele, não. Lavar meus pés, cadê lavar teus pés? Os outros tudo aceitou, os outros discípulos. Sempre tem um pouco diferente, né? E Pedro parece que ele era sempre extrovertido, mais assim. E ele falou, não, mestre, Jesus, não, se não deixar lavar teus pés, não tem parte comigo. Olha bem, aí Pedro já caiu no extremo. Não, sendo assim, não só os pés, pode lavar até a cabeça, pode dar um banho. Jesus, não, basta ensinar os pés, demais está limpo. Já tinha convertido na vida espiritual, porque naquele tempo os pés estavam no chão, que é o que mais sujava, né? Mas é para cima não. Agora, no sentido espiritual, é o confessar os pecados, porque nós estamos neste mundo, nós estamos se sujando, moralmente falando, então nós devemos sempre confessar pecado. A gente falha muito nisso, os irmãos. Agora, a nação era mais religiosa que nunca, mas sem pastor. O que adianta isso? Ser uma nação religiosa, ser um povo religioso, ser um município religioso, mas sem pastor. Mas pastor sem Cristo. Não adianta estar numa igreja aí que não tem Cristo. Aqui ele apresenta um único evangelho verdadeiro, que muitos deles jamais tinham escutado, não tinham escutado isso, ficava admirado. Agora o 35. E como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele. E ele disseram, o lugar é deserto, e o dia está já muito adiantado. Poxa vida, que horas mais ou menos que era, será, hein? É tarde, estava findando às 3 horas, 4 horas, 6 horas, por aí, né? Porque estava muito adiantado. E como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram-se dele e deram uma ideia para ele falar, né? E lhe disseram, o lugar é deserto, está um lugar deserto aqui, afastado. Você imagina só um lugar deserto? Mas nunca a gente vê. Vocês viram na televisão também um lugar que é para passar no Globo Repórter. Eu Modesto, estou dormindo já. Que descobriram um lugar que estão achando que é um inferno. Alguém falou, escutei falar, né? Você viu ou não? Montanha, parece que faz 4.000 anos que está aquele fogo aceso. Você viu, não viu falar, não? Mostrou assim, sabe? Mostrou as cenas, tinha que assistir para ver. E estão achando que isso é lá no inferno. Porque faz mais de 4.000 anos que está naquela situação, montanha, pedra, não acaba. Você imagina? Não é aquele opção que está aberto. Certo. O lugar é deserto e o dia já muito adiantado. 36 e Pulmonar leu 37. Espere-os para que vão aos lugares de aldeias e vizinhos e compre pão para si, porque não tem o que comer. Porém, lhes respondeu, dai-lhes de comer as vossas mesmas. Então eles lhe perguntaram, compraremos 200 denários
de pão para dar-lhes de comer? Irmãos, ele falava tanto no sentido físico, aqui, né? Como no sentido espiritual. Provavelmente equivale a 7, 8 mil na atualidade. Isso que tempo o cara pôs aqui, né? Então, no versículo 36, despede-os, para que vão aos lugares e aldeias circunvizinhas, que estão tudo em volta, tem bastante aldeias, e compre pão para si, porque não tem que comer. Vocês imaginam só, tudo seguindo o Mestre Jesus. Que vida! E nós às vezes reclamamos tanto, por causa de um pão seco, às vezes. Tem hora que a gente cai, não. Ontem mesmo. Dá uma pausa aqui. Bom, continuar então. Então não tinha o que comer. 37. Ele, porém, respondendo, lhe disse: dai-lhe vós de comer. Jesus falou para ele: dai-lhe vós de comer. Você assistiu o vídeo lá falar que não tinha nada? Não tinha nada, mas eu falei: dai-lhe vós de comer. Você acha interessante? O que aconteceu? Por que Jesus falou isso? Porque Jesus tinha tudo. Ele não tinha multiplicado, ele faz pão para ele, não tinha dificuldade. Mas Jesus já sabia ao limite dos discípulos o que eles iam responder tudo. Dá-lhe de comer. E eles disseram: iremos nós e compraremos 200 dinheiro de pão para lhe darmos de comer? Dinheiro. Então ele falou aqui, tá? No sentido físico, sentido espiritual. O que nós precisamos é alimentar a alma, mas o físico precisa também. Às vezes nós não temos tantas condições. Quando eu vou de comer, eu lembrei da feijoada, né? Não posso repetir agora, né? Então leia o 38, não pode, vai ficar pendurado até domingo que vem. E ele lhes disse: quantos pães tendes? E de ver. E sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Eu não li isso aqui fazia tempo. Eu preparei isso aqui, deixou ó, tempo. Está aqui pertinho, aqui, ó, bem. E ele disse-lhes: quantos pães tendes? Você já está, espero que vocês já leram antes, né? Então,
E de ver. E sabendo eles disseram: 5 pães e 2 peixes. 5 pães e 2 peixes. Basta. Aí juntou tanto pães, Jesus multiplicou tantos pães, que nós vamos ler outro dia, né? Assim, 2 peixes, irmão, multiplicou. Amém? Então paramos aqui e outro dia continua mais esse estudo. Olha, eu estive olhando, é mais de 56 versículos. Já de Marcos. Então que possamos estar à noite aqui, que Deus nos abençoe, que tem mais pessoas para ouvir e vão tocando a vida como Deus permitir, pedindo sabedoria a Ele. Qual é o hino que vamos cantar agora? Espera, eu queria que vocês pediam um de bemol aí para testar ela com a abraçadeira. Então pode ser. Você vai fazer isso para questão, não sei explicar. Então pega o pastor não, que sabe que eu não sei qual que é a melhor. Bemol é aquele que tem 3 B. Não sei explicar. Não, nossa, mas só pôs um aqui. Vamos ver se acha um livro aqui de. Mas para a abraçadeira aí agora não vamos usar ela. Uma esquerda não sei colocar. Pode colocar a mão direita mesmo aí, mas a mão esquerda é mais prática. É para cima, né? A parte curta é para baixo. Aham. A parte curta é para baixo. Sim. Mostra o vídeo. Não. Aí eu não sei colocar. Nossa, vira assim. Mas você colocou onde? Pega a bandeira. Aí. Aperta bem. Põe no primeiro. Eu não tenho força na minha mão. Aperta bem. Eu tenho força. Não, bem no primeiro lá. Vai com a direita, né? Mas bem para cima. Aperta. No primeiro? Vai no meio, vou para trás, no meio do vão. Aí, tá bom. Vamos achar um Mi bemol, mas só toca em Ré maior aí. 329, né? Com certeza é maior. Aquele segredo de viver, quem que lembra o nome dele? Bemol. Barca naufragando é Ó, 132, ele é Mi bemol. 132. Ponte todo. Vai ser maior. É maior. Vai. Não, pé. Vai embora.
deixa ele solto aí que depois não encaixa. Irmão Daniel, termina com oração, nós possamos estar à noite aqui novamente. Bendito Deus e eterno Pai, perdão que peço por minhas muitas falhas diante de Ti. De uma forma especial eu te agradeço pelo privilégio de estar aqui e pela tua misericórdia, se a causa de não ser consumido. Te agradecemos por este culto e a ser realizado. Toda a honra e toda a glória seja dada a Ti. Nos leve, te peço humildemente, a cada um aos nossos destinos. Que o Senhor nos conceda e nos oriente para nunca nos afastarmos de Ti, sempre buscando a Tua presença, ancorados em Tua graça e confiando no Teu poder. Toda honra e toda glória seja dada a Ti. Em nome de Jesus te rogamos e agradecemos. Amém. Amém.